pouquinho mais hoje, né? A gente está sem internet aqui. Então vamos fazer o seguinte, os irmãos que vão assistir essa aula vão assistir depois, acho que aí já até colocou isso lá em alguns grupos, né? Então tem muita gente que já não está esperando mesmo a transmissão online. Então para os irmãos que estão aqui, Deus abençoe, prazer ministrar aqui nessa noite, né? Como eu disse, parece que os irmãos têm perseguição comigo, toda vez que é comigo aqui, aí tem um probleminha, mas Deus é bom, né? Vamos lá, gente. Jesus lá durante seu ministério, ele deixou 2 ordenanças à comunidade dos santos, né? O dízimo e as ofertas. E essas ordenanças, elas deveriam ser seguidas não somente por aqueles que estavam naquele momento ali com Jesus, participando efetivamente da ceia, né? Os apóstolos, naquele grupo de seguidores, mas pela igreja de todos os tempos, em obediência ao seu mandato, né? Não é dízimo e oferta, não. Batismo e ceia, né? Então essa palavra ordenança, tem aqui alguns amigos aqui, amados, que são causídicos, né? Me livram na área do direito, sabe? Quando a gente fala de ordenança, né? Ordenança é norma, é prescrição, né? É ordenamento, é uma lei. Isso não tem a ver com obrigação, com cumprir um dever, né? E com arrumação, com organização. Na verdade, a observação dessa ordem, ela deve ser considerada a partir da autoridade que promulgou e que exige o cumprimento. No caso aqui da ordenança, não é, que nós temos do batismo, Mateus 28, 18, o Senhor Jesus ide, né, fazer discípulos de todas as nações, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo e a Santa Ceia, instituídos pelo Senhor Jesus, eles funcionam como uma espécie de memorial aos redimidos pela fé de todas as gerações, independente de local geográfico, né? Que esses 2 cerimoniais, eles devem ocupar um lugar central nas chamadas lembranças e celebrações da igreja, né? Nosso pastor, inclusive, usa uma expressão, né? Olha, a ceia, ela não é opcional, né? Não é opcional, você tem que fazer parte dela, né? E o batismo, a gente vai entender como um sinal externo e objetivo de que a pessoa, ela se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. O batismo é uma demonstração pública da sua fé no Salvador. O batismo tem poder, né, de tirar pecados? Obviamente que não, né? Muitas pessoas às vezes atribuem até a ideia do batismo, né, ou são preocupadas em se batizar porque objetivam a questão da salvação através do batismo. Não é, o batismo é pela obra, não é, redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário, né? Às vezes elas confundem equivocadamente a ideia do, né, quem crer e for batizado será salvo. Na verdade, o ser batizado é você demonstrar que você teve esse encontro pessoal e transformador com o Senhor Jesus. A salvação, ela já o alcançou. E aí, a partir, né, do momento da aceitação dessa salvação, você passa, né, a querer demonstrar para a comunidade da fé, para a igreja e para toda a sociedade, que você agora tem uma aliança com Cristo. Então, o batismo é esse sinal externo e objetivo que a pessoa se arrependeu dos seus pecados e agora vive uma nova vida em Cristo, né? Que ela creu nesse sacrifício vicário do Senhor Jesus. Essa pessoa, Romanos 6,4, tem uma passagem linda, a gente vai ver daqui a pouquinho que eu coloquei esse versículo aqui. Mas vamos lá, vamos avançando. O texto da nossa lição diz: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós por Deus. Jeremias 11,4 é o nosso texto bíblico básico. Esses objetivos da lição: entender o batismo em águas e a Santa Ceia como ordenanças deixadas pelo próprio Cristo. Ainda, explicar o sentido da palavra ordenança. A gente já fez aqui isso, né? Um mandamento. E, por último, deixa eu voltar aqui, explicar os simbolismos e significados do batismo em águas e da ceia do Senhor, né? A gente já falou do batismo, a Santa Ceia, por sua vez, é uma ordenança instituída pelo Senhor Jesus para ser um memorial, uma lembrança contínua da sua morte e um anúncio da sua vinda, da sua iminente volta ao mundo. Vamos lá, gente.
avançando aqui. Então, o batismo, sinal externo e objetivo de que a pessoa se arrependeu dos seus pecados e creu no sacrifício de Cristo. Ele rompe com o seu antigo modo de viver, transformando-se em uma nova criatura, pronta a viver em novidade de vida. Eu convido vocês a lerem comigo Romanos capítulo 6, versículo 4, na versão da NVI. Eu achei interessantíssimo esse versículo, que diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, não é? Então, esse batismo é um importante elemento da fé cristã. E foi assim desde o princípio. Lá na comunidade de Atos você encontra, né, as pessoas arrependei-vos, pois, e convertei, né? Batizados a fim que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, esse batismo é um ritual de purificação, né? Ele simboliza a remoção das impurezas, dos pecados. Na verdade, ele representa o arrependimento dos pecados e o abandono da sua prática, assim como a entrega dos caminhos, né, dos seus caminhos a Deus para uma nova vida, uma vida de obediência. Salmo 37, versículo 5, que a palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e vai. E a turma, né, o pessoal, mata aí. Beleza, e a ceia. A Santa Ceia, por sua vez, é uma ordenança instituída pelo Senhor Jesus para ser um memorial, uma lembrança contínua de sua morte na cruz e de sua iminente volta ao mundo. Cada vez mais eu creio que essa volta, né? Então, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Fala, Cristo. Ah, maravilha. Eu estava pedindo aqui para falar. Lembrando que aqui a qualquer momento pode levantar a mão, interromper, tá bom? Falar, perguntar, tá bom? Se eu não souber responder, está aqui o pastor Gilson, Divanei. Vamos lá, avançando. Está falando sobre isso, né? O batismo no Novo Testamento. Eu vou seguir, eu gosto de seguir, mesmo que de alguma maneira a gente enxerte uma ou outra coisa, eu gosto de seguir a linha sempre que é proposta pelo autor da revista Linha de Pensamento. Então ele fala lá no tópico 1.1 sobre esse batismo no Novo Testamento. Na verdade, o batismo de João, né, era o cumprimento de um estágio inicial que visava preparar o coração daquelas pessoas, das pessoas para o advento do Messias. Né? Os que receberam o batismo de arrependimento pelos seus pecados, também estavam prontos para receberem a mensagem de Jesus. Depois de ressuscitar, né, depois de Jesus ressurreto, ele ordenou aos seus discípulos que batizassem os novos convertidos. O batismo de João era uma espécie de como é que a gente avant-première, né? A gente pode dizer assim, fique avant-première, né? Era um modelo de batismo também para arrependimento de pecados, né, conforme o Senhor Jesus depois, né, deixaria como ordenança. Dessa forma, o batismo cristão ele é entendido como o símbolo da morte e ressurreição com Cristo, como nós lemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. O que significa o começo de o final de uma antiga vida e o começo de uma nova vida em Cristo. Em outras palavras, o batismo ele simboliza a nossa união espiritual, a união espiritual do cristão com Cristo e também com a sua igreja, ok? O pastor Russell Shedd, ele afirma que o batismo é o sinal público da mudança interior. Na verdade, o batismo, como eu falei, é uma demonstração pública da sua fé no Salvador. O arrependimento ele precede o batismo. Arrependei-vos e para ser batizado. Esse batismo ele vai ser uma espécie de selo que vai relembrar para nós, como cristãos, as nossas obrigações, a partir do momento que vivemos no corpo de Cristo. Tá ok? Bom, outra coisa importante aqui. Quando a gente fala sobre batismo, o que está escrito? Estou falando sobre isso aqui, mas beleza.
A razão do batismo de Cristo é bastante interessante, que algumas pessoas perguntam, para que Cristo? Se o batismo é para arrependimento dos seus pecados, por que Cristo se batizou? Jesus se submeteu ao batismo, embora ele não precisasse de um batismo de arrependimento. Por isso, Mateus, no capítulo 3 do seu livro, né, ele mostra a surpresa por parte de João Batista. João Batista, quando vê, né, Jesus, fala o seguinte: olha, o que deveria era que você me batizasse, eu que deveria ser batizado por você. E Jesus, ele diz o seguinte, né, deixa por agora, porque assim se convém cumprir toda a justiça, né? Se a gente for observar lá na etimologia das palavras, a palavra batismo e batizar eram utilizadas, e é interessante que a gente vai verificar que esse ritual do batismo, como ele se apresenta a partir da intervenção de João Batista, da missão de João Batista, e depois, né, do próprio legado deixado por Cristo, da ordenança deixada por Cristo, esse ritual já existia no Antigo Testamento, né? Fazia referência ao rito religioso de purificação. Na verdade, a lei de Moisés já havia estabelecido o uso de água para purificação cerimonial de uma pessoa contaminada. Se você ler Números capítulo 19, versículos 14 e 19, você vai verificar isso aqui. A lei de Moisés já, de alguma maneira, falava sobre isso. Se você vê algumas passagens do Antigo Testamento, antes de um encontro, antes de uma manifestação sobrenatural de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus, ou uma teofania, ou mesmo um milagre, a recomendação dos líderes era santificar. Era santificação, era purificação. Você encontra isso em Número 19, você encontra isso em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué dizendo: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E esse santificar está dizendo essa questão de purificação. Então, muitas pessoas, ou na maioria, nós, né, cristãos, nós pensamos que a origem do batismo nas águas se dá a partir da ordenança de Jesus, lá em Mateus 28, mas não. Isso já existia lá no Antigo Testamento, né? Nas principais traduções da Bíblia Sagrada, né, nós vemos que esse ritual de imersão, de mergulho nas águas, não é uma coisa que foi inventada então por Jesus nem por João Batista. As suas origens são mais remotas do que nós imaginamos. Se você observar então lá em Números 19, isso aí é 1500 anos antes de Cristo, já existia, né, antes mesmo dos escritos lá do Novo Testamento, já existia esse tipo de ritual. Na verdade, é uma ordem do próprio Deus com relação à purificação do seu povo em águas, né? Se você olhar Êxodo capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: Jeová disse a Moisés: vai ao povo e faz-o santificar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos para depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá os olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Depois de versículo 11, Moisés desceu da montanha e foi se encontrar-se com o povo, e o fez santificar-se, e lavaram as suas vestes, né? Na verdade, conforme lá os rabinos, né, o pessoal do judaísmo, diz o seguinte, né, que essa a primeira vez que ocorreu essa tal dessa imersão, né, esse batismo para lavagem e purificação dos pecados, aconteceu no deserto do Sinai, antes da revelação do próprio Deus. Eles têm duas palavras para identificar esse ritual, né? O banho ritual é mikvah, e a imersão nesse banho ritual chama-se de tevilá. Então, na verdade, tevilá se batizou. Tevilá se batizou. Inevitável, né? Então, antes que um membro fosse uma pessoa fosse admitida como membro ali do povo da aliança, povo de Israel, né, ele deveria participar desse ritual de purificação. Então, o batismo de João, conforme a gente vê nesse sentido, ele era praticado conforme os ritos judaicos, né? Eu estava falando um negócio interessante na classe, dizendo que a gente às vezes fala sobre da religião, estava falando sobre a questão das religiões e tal, e aí a gente às vezes não se dá conta, né, de que Jesus ele não foi evangélico, né? Jesus foi judeu.
Jesus cumpriu todo o ritual judaico. Eu estava falando sobre a questão de nós, às vezes, termos uma herança religiosa que nos trouxe até aqui, né? Eu estava pensando, a religião é boa, é má. Thaís já participou desse encontro que eu estava. Mas numa aula dessas, eu estava falando sobre a questão das religiões, né? Perguntando se as religiões eram boas ou más, né? Eu estava falando sobre isso, né? E aí as pessoas, quando você pergunta, geralmente, não, a religião não é. Falei, cara, a religião é só insuficiente para salvar. Diz respeito à questão da salvação, mas todas elas, no que diz respeito às questões morais, de aperfeiçoamento da pessoa, né, do caso da pessoa, todas elas têm lá o seu, né, falando inclusive que lá a questão da ética nas religiões, todas elas têm lá, não faça aos outros aquilo que querem que vos faça aquilo. A ética cristã, ela é replicada em todas as outras religiões. Ele está falando sobre isso, né? Mas as pessoas ficam surpresas quando você diz isso, né? Jesus, na verdade, era um judeu. E ele, como judeu, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. E o cumprimento da lei foi uma coisa importante para que nós pudéssemos receber a salvação. É por isso que Cristo se submete a esse batismo de Moisés. Então, essa palavra santificação, essa purificação, ela é vista por esses judeus, por esses religiosos, esses rabinos, né, como equivalentes a essa imersão no banho ritual. Mikvah e Tevilá esse batismo, né? Mas Jesus, quando vai se batizar, muito embora não seja um batismo para arrependimento e para remissão de pecados, né, porque ele era santo, né, ele fala, deixa, porque assim se convém cumprir toda a justiça, né? Então, significa o quê? Está dizendo, na verdade, que submetendo-se ao batismo, Cristo estava agindo de maneira representativa. O seu batismo se tornou uma espécie de elo entre o batismo de João e o batismo que ele nos deixaria como ordenança, que ele mesmo praticaria por meio de seus discípulos daquela data em diante. Maravilha? Aí o autor nos fala sobre essa forma do batismo bíblico, né? Em sua origem grega está lá, batizo, possui o sentido de mergulhar, imergir, né? A que favorece a interpretação de que o batismo, na época em que o Novo Testamento foi escrito, era por imersão. Como é possível observar, se você ler o capítulo 3 do livro de Mateus, as pessoas vinham de toda a vizinhança, não é? Para o Vale do Jordão, para serem batizadas por João. O batismo era algo tão importante que as pessoas, antes mesmo de terem o conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo, elas já tinham a dimensão da necessidade de arrependimento dos seus pecados. E iam até João por conta disso. E assim como aconteceu com João, aconteceu também com o eunuco etíope, lá na passagem lá de Atos capítulo 8. Né? Eles encontram lá um lugar para serem batizados. O que impede? Tem água, né? Então tem água aqui, pode se batizar. Né? Então, a gente vê que nesse texto bíblico, né, Filipe leva lá o eunuco até um local onde tinha água suficiente para que ele pudesse mergulhar. Muito embora a gente possa entender posteriormente que os demais tipos de batismo, eles não significam que a pessoa, algumas pessoas, como é que a gente pode dizer assim, inadvertidamente, às vezes, acreditam que só é válido o batismo se for por imersão. Nós acreditamos nisso. Mas isso não invalida, por exemplo, a pessoa que teve uma experiência numa outra igreja em que ela foi batizada por aspersão, exceto o batismo, né, de infantes, né, de crianças na igreja católica. Eu fui batizado, mas não tinha dimensão do que era aquilo representava. Mas, por exemplo, uma pessoa que vem da igreja presbiteriana para cá, você não é obrigado a se batizar novamente, porque o batismo que você fez, mesmo que fosse por aspersão, ele é uma demonstração, né, dessa sua fé. E a gente tem visto... o pastor Jeremias até aplicou o pastor dele. Sila na batismo. O batismo é bem interessante, que ele até de divisões em termos de diferenças, né, de denominações, né? Ele é um divisor nesse aspecto, né? Então, vamos lá. Então essa palavra, ela significa literalmente você mergulhar, mas afundar, de acordo lá com o dicionário bíblico do Strong, você vê essa questão aqui. Mas não quer dizer que uma pessoa que seja
tenha demonstrado, eu quero aceitar Cristo como Salvador. Eu vou dar um exemplo mais ainda interessante. Eu mesmo hoje no nosso rito aqui, quando nós temos uma pessoa que está doente ou impossibilidade de descer as águas, nós batizamos por aspersão. Então, isso é só uma demonstração de que a pessoa agora é da comunidade da fé, se arrependeu dos seus pecados e agora quer viver uma nova vida em Cristo. Pastor, Oi? Essa questão da representatividade do batismo é interessante, porque ela de fato tem uma questão de dar publicidade à obra interior que Cristo fez através do Espírito Santo, que é a regeneração. E eu penso que o fato de Jesus ter se submetido ao batismo, não só a ideia de cumprir, né, a ideia de passar por todos os processos, mas também uma representatividade acerca do que representa de fato o batismo. Porque se a gente olhar a questão até da tradição judaica, a gente vai ver que tudo que relacionava aos tanques, aos mergulhos, à busca de purificação, tinha uma representatividade mais externa do que da questão interna. Então você vê, por exemplo, Jesus, ele escandalizou porque ele curou no sábado. E aí, no mesmo momento que ele faz uma controvérsia à tradição judaica, ele vai falar, então, eu perdoo os pecados também. Então, mas caramba, o camarada cura no sábado e ainda perdoa pecado. Quem é esse camarada que faz isso? Então, tem uma representatividade exatamente disso, que a questão da purificação é para além de uma questão interna, diz respeito a uma obra interior. Então, Jesus, mesmo sendo santo, 100% Deus, ele vai se submeter para poder demonstrar que o batismo tem essa representatividade. Na verdade, o batismo, o autor diz, usar a expressão que é o carimbo de autentificação né, na sua fé. Eu acho muito, muito interessante o modo como ele fala, exatamente isso. Ele estava dizendo o seguinte, eu estou demonstrando, eu estou numa demonstração visível de que abracei essa fé e a mudança interior que em mim foi realizada, eu agora quero torná-la pública, quero dizer a todo mundo, agora eu sou nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E o senhor falou sobre, por exemplo, o batismo, ele se torna algo disponível para aquele que com entendimento não somente confessa Jesus como Salvador, mas de fato se arrepende. Então aí a ideia do intelecto para decidir. Você crê, mas ao mesmo tempo para se arrepender você precisa do quê? De intelecto. A você contornar sobre as tuas obras é simplesmente o fato de você aceitar Cristo como Salvador. A pessoa pode crer, Jesus é Salvador, tá, e agora as obras? É através do intelecto, do entendimento. Até essa questão sobre o batismo de crianças em algumas denominações, ou algumas pessoas que perpassam por denominações, elas sequer tiveram compreensão bíblica acerca do significado do batismo. Então elas foram mais um número de pessoas que mergulharam. Sobre essa compreensão é interessante, Giovanni, há muitos anos, já faz aí um par de anos aí, eu tinha um aluno na classe da adolescente chamado Gisele, eu já estou em Portugal, João, sei lá, filho, lá, mas Gisele, quando adolescente, falou assim, Ronaldinho, que alegria, né, Fernando? Nós éramos professores, eu, pastor Fernando e a Lucia, éramos professores de uma classe chamada Mais Vencedores. E essa menina, com alegria, falou para mim, Ronaldinho, que alegria, puxa, eu quero dizer para você que eu vou me batizar. Eu falei, eu pulei, Gisele, que bacana, então, Gisele, o que é o batismo? Eu falei, filha, se você não sabe efetivamente o que é o batismo, depois de 50 pessoas passarem o tanque batismal, tu vai mergulhar em água suja. Se você não sabe o que é melhor tu ir para a praia. Se tu deseja dar um mergulho, vai para a praia. A explicação do batismo, biblicamente, é tão importante, que eu faço até um paralelo da mesma situação em relação ao batismo no Espírito Santo. Eu tive uma experiência recente agora, pastor Ronaldo. O meu sobrinho, ele se batizou nas águas, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. E eu lá na casa do meu irmão, eu sentei com ele e expliquei a ele sobre o que era batismo. Não demorou 2 semanas, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Você tem que ter consciência exatamente do que é, né? Do que a experiência representa. Né? Então, por meio do batismo, esse novo convertido, ele demonstra à igreja e ao meio social ao qual ele faz parte, os seus parentes, né, seus amigos, de que ele se arrependeu dos seus pecados e a partir de então ele passa, né, a professar
uma fé, né? E passa a viver uma nova fé, né? A fé no sacrifício de Cristo, e como único meio de salvação. Para a gente entender isso aqui, 2 textos bíblicos são interessantes para isso aqui, né? 1 Pedro 3,21 diz o seguinte: batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E ainda, Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, quando diz: então ia ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a província, adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então é isso, se a pessoa vai se batizar, mas vai se batizar porque eu acredito que a partir de agora eu vou ter uma dotação especial de poder para poder continuar na fé. Eu vou me batizar porque os meus amigos estão se batizando. Qualquer que seja a motivação, que não seja, né, esse confessar, o arrependimento dos seus pecados e o desejo de viver uma nova vida em Cristo, é você tomar banho no tanque batismal sem ter nenhum poder efetivo sobre a sua vida, né? Por meio desse texto de Mateus, né, dizendo, confessando os seus pecados, né, a gente vê a importância dessa demonstração pública do arrependimento, né? Ainda que naquele momento os batizandos que estavam ali com João não estavam demonstrando a fé em Jesus Cristo, mas elas tinham o entendimento da necessidade de arrependerem-se dos seus pecados. Maravilha, né? A outra coisa importante é a identificação. Primeiro, demonstração da fé pública, eu falei isso aqui agora. Segundo, identificação com os demais discípulos. Acho isso muito legal aqui, né? O batismo é o rito de passagem para o cristianismo, né? Sem ele não existe identificação entre o novo convertido e o restante da igreja. Essa conexão com os demais, né, com aqueles que também professam a mesma fé, é tão importante que representa o cumprimento da única ordenança deixada por Jesus Cristo após a sua ressurreição. O batismo é a única ordenança deixada por Cristo após a sua ressurreição, conforme nós vemos lá em Mateus 28, 19, né? E de ensinar a todas as nações. O batismo em águas, então, ele caracteriza também todos aqueles que se fazem discípulos, assim como foram, né, os primeiros apóstolos e todo o restante da igreja. Você passa a fazer parte dessa comunidade da fé, né? Você passa a ser identificado como alguém que teve a mesma experiência e que agora vive sob a mesma esperança. Outra coisa importante, purificação espiritual figurada, né? Mergulho nas águas batismais simboliza essa purificação dos pecados cometidos anteriormente. Então é importante a gente observar que o batismo em si, eu já tinha falado sobre isso, mas ele não tem poder de perdoar pecados, né? A única maneira, na verdade, de obter esse perdão é por meio do sacrifício vivo do Senhor Jesus Cristo. Mas o ato de mergulhar nas águas, ele é uma belíssima ilustração, né? Uma ilustração de forma dramática até, da crença que ele agora tem para si e que ele tem também para os outros, né? O texto de Atos 22, 16, né? Paulo falando sobre a sua conversão, ele fala quando Ananias diz assim para ele: agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ananias disse para Paulo: vai lá, agora você vai lá e confessa os teus pecados, né? Fala, Gilson, diga aí. Pastor, na verdade que eu estou aqui pensando com o senhor, né, e é mais uma ideia de trocar uma perspectiva de compreensão acerca dos elementos do batismo e, claro, que também reboque a própria ceia do Senhor. Jesus, o judeu, como o senhor colocou, né? Aqui vale ressaltar que a religião judaica, notadamente marcada pelos ritualismos, né? Uma religião extremamente ritualística, concreta, externa, tudo era motivo de purificação, de regramento, o comer, o não comer, vinho e tal, enfim, é uma religião em que essa experiência com o divino, com Deus, se traduzia nos elementos concretos, em símbolos, perfeito. E em contrapartida, lava das mãos, tudo mais, então tinha as talhas, ritos, elemento da água muito recorrente, esse elemento enquanto típico de purificação e tal. Aí você salta para o cristianismo, né? Vamos trazer isso.
uma religião que no seu momento embrionário, sem esse aparato estrutural. Então, verdade que a igreja, nesse primeiro momento, era até acusada pela fé, seja judaica ou pela fé romana, que também a religião romana também muito marcada por ídolos, imagens, esculturas, tudo palpável, tangível, concreto. Essa religião cristã nasce sem esse aparato todo, sem essa concretude, sem esse tocável. E por conta disso, chamada por alguns até de ateus. São ateus, porque não tem Deus, porque não dá para ver, tocar e tal. Dessa estrutura aparente, tangível, palpável, Jesus deixou o batismo, um elemento rico, que não é tão rico, né, um livro de passagem, bem como também a ceia, vinho e pão. São apenas dois elementos palpáveis. Esses elementos palpáveis, de alguma forma, simbolizando, sobretudo, experiências internas. O primeiro palpável, o batismo nas águas, que é um elemento que oficializa, digamos assim, né, pela questão da sua publicidade, oficializa a entrada O ingresso do corpo. no corpo. Porque essa espiritualidade agora em Cristo não se daria a partir de estrutura paramental, mas sim a partir da comunhão, da fé. Essa fé desenvolvida na sociedade, uma comunhão de fiéis, né, de irmãos. E para acessá-la, o batismo é o elemento que oficializa. E uma vez adentrando-a, participa desse símbolo poderoso que é a ceia do Senhor. Que também reforça, repisa, fortalece a importância de uma vida com Deus, se traduz sempre nessa comunidade, na convivência, né? Daí somente o que é necessário. Essa entrada, uma vez entrando, alimentada a comunhão a partir da ceia, que é a comunhão com Deus, também com a igreja. Gilson, eu gosto disso, quando você fala sobre a questão do simbólico aí, né? De não ter todas essas questões, mas os ensinamentos de Cristo, eles sempre foram ensinamentos que usaram muito o visual. Sim, né? O visual e, de alguma maneira, o drama para poder expressar. Como é que a gente grava melhor as coisas? Vendo alguém falar ou experienciando a situação. Então, o concreto dele é o momento em que ele participa, né? Ou faz as pessoas participarem dessa experiência. Mas aqui reforça, né? Essa fé evangélica não se dá a partir de aparatos, né? Ensino no espírito, né? Essa fé espiritual. Na verdade, é o seguinte, nós não usamos o objeto como fetiche. Mas o ritual tem. Mas o ritual tem. Nós não usamos como fetiche. Né? O objeto ele representa para nós. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco na ceia de transubstanciação e tal, como algumas outras religiões acreditam. Nós não acreditamos nisso. Mas elas são extremamente importantes para nós porque elas nos trazem lições eternas, né? E fazem com que a gente, né, tenha uma noção muito clara daquilo que a gente está vivenciando. O que nós estamos falando aqui é uma completude do que estamos falando, né? A mesma coisa dita de outra perspectiva, de outra forma. O que eu queria destacar é que a gente, o homem, tem tanta necessidade da religião enquanto elemento de autojustificação, que colocou, que ele até elementos que, em tese, simbolizam o que ocorreu dentro da gente, que acaba levando uma sacralização desses elementos. Tanto que a própria católica não compreende o batismo como elemento de símbolo. É uma ordenança, portanto tem que ser realizada, mas nela em si não carrega, não dispensa essa questão de graça. Não se pensa nela em relação ao sacramento. É para além do poder. Daí que não, ele salva, não salva, é para salvo. Tem aquele negócio de batizar a criança para não morrer pagando. Não é? Você vê que não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, esse batismo é um símbolo, a gente pode dizer, de mudança de pertencimento. De pertencimento e de controle. Né? A pessoa estava debaixo das influências do maligno e agora ela está debaixo do controle e da direção do Espírito Santo. É isso aí. Ela muda de posse, de pertencimento e de direção. Né? Então, a gente sabe que a vitória pelo pecado, a vitória contra o poder das trevas, do diabo, sobre a ação do inimigo sobre nossas vidas, se dá através do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos garante isso. Porém, o batismo ele é uma energia das águas batismais, mostra para a gente que a pessoa está consciente do rompimento com esse pacto anterior, com esse trato anterior.
Isso para a gente é significativo por conta disso, né? Os pecados lá da velha natureza foram sepultados. E a própria palavra lá em Romanos 6,4, que nós lembramos, ali fala sobre isso, né? Esse sepultamento, né? Essa demonstração de que a nossa velha natureza, né? Baseada no erro, na corrupção, que caracteriza o mundo em que nós vivemos aqui, ela foi deixada lá. A ideia é que Cristo deu um significado, um significado real. Se pensar, por exemplo, na cultura grega, se tem o culto ao corpo. No Evangelho nós temos o corpo para o culto. Você está surpreendente. Deus abençoe. É isso aí. Olha lá, gente. Purificação espiritual figurada, né? E ainda ressurreição para uma nova vida, né? Estou falando aqui, né? Ao emergir das águas batismais, a pessoa está consciente de que ela foi sepultada, que o velho homem ficou para trás. Aliás, tem uma citação bastante interessante que já vou falar sobre isso. Deixa eu avançar aqui, né? Sobre a ressurreição para uma nova vida. Deixa eu já colocar aqui, depois eu volto. Olha o que Martinho Lutero diz, né? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. É mais ou menos isso, né? Deixa, sepulta, né? Mas ele continua lá, miserável. Você continua sendo um ser humano, pô. Graças a Deus. Então, a outra questão importante, outro ponto importante aí é o testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Então, além de testemunhar ao mundo de que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o mesmo batismo também, ele mostra, ou demonstra, que o mesmo aconteceu com nós como pecadores. Né? Nós morremos e pela regeneração operada pelo poder de Deus, ressuscitamos. A Bíblia diz: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, né? E agora ressurgimos para uma nova vida. O batismo é essa. Paulo explica lá em Colossenses. Eu vou pedir para vocês abrirem Colossenses capítulo 2, versículo 12, né? Colossenses 2,12 diz: sepultados com ele, o batismo. Colossenses 2,12. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, Nele também ressuscitaste pela fé, do poder de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos. Né? Então é exatamente isso, né? Essa regeneração operada pelo poder de Deus nos faz, né, viver agora uma nova vida em Cristo, simbolizada por esse batismo. Ok? Então, essa nova vida em Cristo, né? Essa ressurreição para uma nova vida, né? Através do batismo, o batismo é um símbolo dessa mudança, né? Que acontece em nós, para a glória de Deus. E o outro elemento da outra ordenança é a Santa Ceia, não é? A ceia do Senhor Jesus, a Santa Ceia, né? Ela é uma instituição divina criada pelo próprio Cristo, confirmada, né, por Paulo e pelos demais seguidores do Evangelho. Na verdade, a Santa Ceia possui um pilar básico, dividido em duas partes. Ela é um memorial. Memorial significa que é para manter a lembrança do sacrifício de Cristo, né? E também para nós ela é um anúncio, né? A esperança de que um dia, né, o Senhor Jesus voltará, né, em cumprimento às suas promessas. A ceia, ela é um memorial para manter viva a lembrança do sacrifício que Cristo fez por nós no Calvário, né? E, portanto, ela é um fato histórico de grande importância. Porém, né, a gente pode entender a ceia como um momento em que nós colocamos, né, a morte expiatória de Cristo na centralidade da fé que nós vivenciamos. A nossa fé é viva, a nossa fé é diferente, porque nós cremos na morte expiatória do Senhor Jesus Cristo e na ressurreição
dele. Isso, se colocarmos isso na centralidade da nossa fé, é extremamente importante. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, que é a passagem que fala, né, que nós estamos acostumados a ouvir, né, quando participamos da ceia, né? Jesus estabeleceu esse ato simbólico como um mandamento, não somente para aquela geração, mas também para todos aqueles que viessem, né, nas gerações vindouras, indistintamente. Na verdade, a ceia do Senhor é o elo, né? É horrível você usar essa expressão, porque elo de ligação, na verdade, é redundante, né? Mas é o elo entre o passado e o futuro, né? Deixa eu colocar ali. É o elo entre as duas vindas de Cristo, né? Primeira vinda e a segunda vinda. Ele é o monumento da primeira e a promessa da segunda. Isso é muito lindo, né? Cristo virá outra vez. Cristo virá, né? Então, a gente estabeleceu, ou foi estabelecido pelo Senhor, né, a ceia unindo o Gênesis ao Apocalipse, né? Lá no capítulo 3 de Gênesis, né, o chamado proto-evangelho, né, ele é a semente da mulher que haveria de vir, né? Quando nós olhamos lá no Apocalipse capítulo 5, né, a gente vê a multidão de salvos, né, dando graças ao Senhor, porque ele veio pelo seu sangue que foi derramado ao nosso favor. Então, essa ceia do Senhor, ela é mais do que um símbolo. Ela é para a gente algo importante para nos alertar a respeito da vida que nós vivemos. É o modo como nós conduzimos a nossa vida, né? Onde vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então, a ceia do Senhor foi instituída para simbolizar a libertação do pecado, da morte e o acesso à vida por meio do sacrifício de Jesus. Aí, Thaís, encontrei, ó, sacrifício. Thaís fez a minha revisão e disse, o texto está ok, né? Eu errei aqui. Né? Depois da reforma do século XVI, lá, da reforma protestante, lá, 1517, a interpretação da ceia ganhou alguns aspectos diferentes, né? A gente tinha falado aqui, dando um spoiler do pastor Gilson, né? No primeiro momento as pessoas, ou a Igreja Católica, acreditava na questão da transubstanciação. Os elementos da ceia se transubstanciariam, né, em corpo, sangue, nervos, ossos, quer dizer, a divindade de Cristo. Imagina, é muito esquisito a gente pensar sobre isso aqui. Até porque às vezes quando eu vejo o pãozinho da ceia que a gente tem recebido ultimamente, né? Pô, não dá, né? Pô, se eu querer comer mais, mano. Outro dia que eu me vacilei lá e o pãozinho caiu no chão. Pô, falei. Né? Aquela teoria de fica até sem tempo, né? Dei uma sopradinha no pão, mandei para dentro, né? E outro dia o sangue de Jesus que me ofereceram aí estava com tanto açúcar, mano, que né? E aí Martinho Lutero acreditava na consubstanciação. Na verdade, é que Cristo estava realmente ou literalmente presente ali, naquele momento. Era uma experiência realmente de... não sei nem que palavra que a gente pode utilizar isso, né? Porque ele usa consubstanciação. Com presença, da presença. De incorporar mesmo, né? Não, essa daí é a presença. É a presença. Trans é transformação. Isso mesmo. Gilson, muito obrigado aí por essa explicação. Pode repetir, falar mais alto aí? Porque aí eu falo para geral aí. A transubstanciação é o vinho e o pão se tornam, passam a ser, se transformam em. Na consubstanciação é a ideia de que o Cristo está presente naqueles elementos ali. Né? E aí por isso que eu fiquei com pena que eu deixei cair lá um pãozinho no chão. E ainda, pessoas que pensavam na questão da ceia apenas como um memorial, né? E não é apenas um memorial, não, uma lembrança daquilo que Cristo fez na cruz, e alguns outros ainda acreditavam na ideia, né, da ceia ser um meio de graça ou de salvação.
Na verdade, a ceia é um instrumento de edificação espiritual da igreja, mas não de salvação. Ok? A pessoa, tomei a ceia agora, estou salvo. Vamos lá, Gilson, explica para o pessoal aí que eu vou na importância da Santa Ceia. Não, assim, na verdade, tudo parte da compreensão do papel da igreja, né, pastor Ronaldo? Para a católica, a igreja é a agente da salvação. Diferente do que pensando, fora dela, não salvação. A igreja, na verdade, é esse portal que conduz o homem a Deus, enquanto a sua mediadora. E um dos meios que a igreja se utiliza para fazer a salvação é a implementação do sacramento. Sacramento enquanto elementos salváticos. Assim, seja a ceia, seja o batismo, o casamento, a extrema-unção, é um pacote de ritos que liberam o poder. Na verdade, eles chamam de ceia, né? Eles chamam de Eucaristia. Eucaristia. E essa Eucaristia ela é ministrada todas as vezes que a igreja se reúne. Não somente. Na missa, é a missa. Eu não entendi muito bem a questão dos ritos, não, mas eu chegava lá e repetia, né? Assim, já nós não 50% eu acertava ali. Porque... para nós, a salvação se dá na pessoa de Jesus, é o sangue que salva, que purifica. Agora pensa, pastor, aqui para polemizar mesmo, de verdade, né? A ideia da ceia. Não comungamos com a ideia da transubstanciação. Ele não se transforma. Está ali o corpo, está ali o vinho, que simbolizam, que apontam, que remetem. E é um memorial importantíssimo. Memorial, de fato, memorial, de fato, a função dele é não se esqueça, porque é relevante, fundamental. Então não se pode brincar com isso, não se pode banalizar, não se pode não fazer, não se pode desdenhar. Ou meramente não, na verdade é o seguinte, veja bem, Jesus, vou até falar um negócio que é interessante aqui. A igreja, antigamente, hoje é muito mais difícil você fazer isso. Mas antigamente, o pastor Fernando, desse tempo aí, quando a ceia era ministrada, justamente desse tempo também, a igreja ministrava a ceia em portas fechadas. Porque era só para quem tinha que apresentar cartão de membro, né? Era por quê? Ainda tem igreja assim? Tem. Era um zelo muito grande para que não houvesse esse tipo né, num culto público ou qualquer pessoa pudesse participar. Porque hoje, quando você está ministrando ali, você não pede o cartão de membro da pessoa. A pessoa está ali, não é? Uma vez eu levei um amigo, ele queria muito ir na igreja, e ele era meio chapa, né? Marinho, faleceu até, infelizmente. Eu levei esse amigo e levei no dia de ser, porque ele queria muito ir. Eu falei para ele, cara, só quando chega a passar não faz, mas ele queria. Curioso, né? Ele foi e botou para dentro. Né? Mas, coitado, não tinha maldade ele em fazer isso. Ele apenas só queria, o que esse povo gosta tanto? Eu mesmo, na verdade, quando me batizei, quando eu estava para me batizar, me lembro disso, quem cuidava dos elementos da ceia, do vinho, quem guardava o vinho, o pão, era a irmã Tânia, hoje casada com o pastor Matias, né? E eu era doido para tomar ceia, porque eu achava que aquilo deve ser alguma coisa maravilhosa, que os caras ficam numa alegria. Né? E eu me batizei dia 21 de abril de 1984, e me lembro como hoje, que aí a irmã Tânia falou assim, não, Ronaldinho, você pode tomar aí, tem a ceia aí que sobrou, e naquela época era vinho super bom, distribuía. Super bom. Vinho não, suco de uva, super bom. E o pão era um pão provenço, um pão maçudão, cara, gostoso. Eu comi seco quase um ano. Fiquei em comunhão quase 2 anos seguidos, que eu comi um pedação, né? Ele falou, pode meter bronca aí. Eu fui lá e caí dentro. Fiquei santificado direto. Essa história aí é interessante, né? A minha mãe, antes de falecer, ela se converteu, se batizou e tudo mais. Mas a gente travou uma guerra de 10 anos, né? Assim, de oração, de falar com a minha mãe e tudo mais, porque na década de 80, e eu, meu irmão, a gente nem sonhava em igreja. A minha mãe, ela, como todo ser humano com vazio, buscando Deus, ela chegou a frequentar a Assembleia de Deus. E uma das motivações de a minha mãe ter repugnado o convívio com pessoas da igreja é porque num dos momentos de ceia ela foi barrada na porta da igreja que ela foi visitar. E aí sem explicar direitinho é complicado. Uma guerra. Então, assim, na cabeça dela tinha uma repugnância em relação ao desdém que foi feito da presença dela dentro de uma igreja. Então, para eu e meu irmão explicar isso e falar que Deus nos transformou e que não é isso que batalha. O fato de você, né, antigamente
A pessoa fazia aquela comparação, né? A igreja aberta, qualquer um entra. Aí não pode entrar, porque né, vocês são melhores do que os outros. Tem essas questões todas aqui. Né? Mas a importância da ceia, a questão do memorial é interessantíssima. Por quê? A ceia, ela de alguma maneira assinala também o fim dos sacrifícios imperfeitos que havia lá no Antigo Testamento. Né? No Salmo 50, Deus chega a se indignar, dizendo: acaso sou eu Deus que como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Né? Então não tinha mais ali touro, mais novilho, mais carneiro, mais pomba. O Cordeiro de Deus, naquele momento, havia chegado, né? E chegado, na verdade, Jesus chegaria pronto para o grande sacrifício único, não é? Que vai salvar de vez, né, a humanidade. Então, essa história é interessante, porque a gente começa a entender também que a ceia, ela significa para nós o fim da celebração da Páscoa. Né? A primeira ceia ela ocorre logo após, né, a última Páscoa. Não é mais, nós não precisamos mais de um cordeiro que vai ser sacrificado por nós. Nós já temos, né, o Cordeiro de Deus, né, o próprio Deus, né? Assim como a gente entende que a Páscoa ela foi estabelecida para lembrar aos judeus da sua libertação do Egito, a ceia do Senhor ela foi instituída, né, para nós, para simbolizar a libertação do pecado, né? A nossa retirada, né, lá do Egito, né, do mundo, para uma nova vida em Cristo, né? O acesso à vida por meio desse sacrifício do Senhor Jesus. Então esse memorial, por isso que é um memorial que deve ser celebrado por aqueles que são salvos no Senhor, até que Ele venha para levar a sua igreja. Né? Então o sentido histórico da ceia, ele nos permite também entender que o derramamento de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, ele foi o centro do seu ministério e é o alicerce da nossa fé no plano redentor do Senhor. Né? A gente sabe lá em Hebreus 9:22, a palavra de Deus nos diz: sem derramamento de sangue, como a irmã Benedita disse, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Então, esse foi um sacrifício perfeito, único, que é, né? Qual? É um memorial que se trata para manter viva a lembrança de alguém ou de algum fato histórico de grande importância. O pastor Jesus já tinha falado sobre isso aqui. Então, e eu estou voltando? Tá voltando. O senhor me avisou agora. Na frase do Lutero, que é boa aí, né? Essa frase do Lutero é isso mesmo. Quais são os motivos para a celebração da Santa Ceia? Né? Dentre outros motivos, tem 3 ali que podem ser colocados, né, de maneira pedagógica. Primeiro, o desejo de obedecer a Cristo. Né? Quando Cristo diz lá, Mateus 16, tomai e comei, isso é meu corpo. Então, é uma ordenança dele. Segundo, a iniciativa de manter na memória o fato histórico da entrega de Cristo como sacrifício substitutivo. Né? Este é o meu corpo que é partido por vós. E unamos a sua morte e retorno ao mundo. Vem na Coríntios 11:26, né? Para a gente fazer isso até que ele venha. Né? Então é importante mencionar esse aspecto profético também da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela levanta o véu que encobre muitas profecias e fatos proféticos alinhados ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, né? Isso é uma coisa que eu pensei algumas vezes, né? O encontro de Abraão com Melquisedeque. Né? A Bíblia declara que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, e esse por sua vez, ofereceu a Abraão pão e vinho. Né? Então é a primeira vez que esses 2 elementos aparecem juntos no texto da Bíblia. E apontam também para essa noite, quando Jesus entregou pão e vinho aos seus discípulos, já inseridos nesse contexto da ceia. Então a ceia ela retrata de uma maneira muito sublime, de uma maneira muito imortal, a profecia de Isaías 53. Né? Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas chagas fomos sarados. O cordeiro se deixou imolar pelos pecadores e seu sofrimento serviu para nos abrir a porta da salvação.
Então, a ceia, de alguma maneira, aponta, assim, na verdade, a ceia, de alguma maneira, não, a ceia aponta para nós o cumprimento literal da mensagem de João Batista, né? Lá em João 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, durante séculos, a gente pode pensar que Deus ele contemplou, né, as ofertas e os sacrifícios de cordeiros pelos homens. Naquele momento ali na cruz, Deus viu o próprio sacrifício que ele havia prometido antes, olha que lindo, né? Antes da fundação do mundo. Ele viu o seu próprio cordeiro morrendo por nós e sofrendo por nós para nos assegurar uma perfeita salvação. Cara, isso é maravilhoso. Então a ceia ela possui também, além desse significado profético, ela possui também um significado, vamos dizer, escatológico. Ela aponta para essa vinda do Senhor Jesus, né? Ao mesmo tempo que ela recorda o passado, ela nos deixa antever esse encontro que nós teremos com o Senhor Jesus, né? E, cara, isso para a gente se alegrar, né? Eu acharia que nesse momento a gente se alegraria, né? Daria um glória a Deus. Como diz lá a Carmen, eu queria estar lá se eu pudesse estar lá. Pô, não é? Aí por isso que o Paulo diz, até que ele venha, né? Até que ele venha. Jesus virá. Pastor, né? olha, virá. a questão da memória que o pastor Justo falou, é interessante, isso aí que o senhor falou, faz todo sentido. Quando você participa da ceia, qual é a ideia que eu entendo que Jesus deixou, que é algo primordial para a igreja? A questão da comunhão. O que é comum aos santos em relação à obra salvífica de Cristo? Então, nós estarmos juntos celebrando a ceia é celebrar que ele veio e testificar de maneira corriqueira a esperança da volta dele. E aí não tem como, né? A gente passou isso aí no período de pandemia, a gente sabe, ceiar em casa uma vez, ok, duas, ok, mas daí a pouco, mas como é que está faltando alguma coisa aqui? Então é algo extraordinário. O ato de participar da ceia revitaliza, né, a nossa esperança. Não é? Ela nos dá sentido de corpo, de comunhão. Né? Porque estarmos juntos. Estamos juntos porque vivemos a mesma experiência de um dia, né, nos encontrarmos com o Senhor Jesus, sermos encontrados por Ele, né, de fazermos parte de uma família e de termos a mesma experiência e a mesma esperança de que um dia, né, na eternidade estaremos com Ele. Não é? Então a igreja ela vive de um presente de vitória porque ela tem um passado de libertação e tem um futuro de glória. Não é? Nós estaremos com o Senhor, né? Jesus ele falou de beber de novo no reino do céu, no reino do Pai, né? Tomar de novo. O ato de participar da ceia do Senhor revitaliza essa esperança da gente, né? De um dia estarmos com Ele. Então ela recompõe todos os elementos que constituem a nossa expectativa, né? Olha, eu estou aqui, tá, mas como diz aí o irmão Lázaro, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, né? Ainda bem, né? E esse morar no céu, isso é interessante que ele elimina da vida da gente até alguns ataques que o inimigo possa fazer na nossa fé. Aí, não, peraí, isso aqui é leve e momentânea tribulação, eu vou morar no céu, né? Eu vou morar no céu, né? E a nossa esperança, a Bíblia chama de, olha, imarcessível, essa palavra é linda, né? Diz que não se pode murchar, né? Me lembro até da irmã que eu ouvi falando negócio de morar no céu. Já falei isso aqui, né, irmã, que disse que lá no céu era tudo um monte de confuso habitacional. Eu falei, não, faz isso não. Faz isso não. E todo mundo morava juntinho. Eu falei, faz isso não. Eu morei no confuso habitacional grande parte da minha vida. Não, era rua de ouro, faz isso não. Minha casa é meu céu. Minha casa é meu céu, eu tô fora, né? Minha casa é meu céu. Então, nada pode nos desmotivar no perseguimento dessa carreira cristã. Vamos morar no céu. Amém? Quero encontrar vocês lá. Vamos lá. Ainda, os elementos da Santa Ceia, né? O pão e o vinho são os elementos usados na celebração da ceia. O pão representa o corpo de Jesus, que foi crucificado e entregue pelos pecados da humanidade. E o vinho simboliza o seu sangue, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados e o estabelecimento de uma nova aliança. E existe um significado eterno, né, nessa ceia do Senhor. O pão e o vinho são elementos terrenos, mas na verdade eles representam algo que é celestial, algo que é duradouro.
né, ao que será para a eternidade. A ceia aponta para a eternidade do sangue de Cristo, né? O sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, não precisa fazer de novo, não é? Não precisa, né? Ele é divino, ele é perfeito, ele é imaculado, ele é poderoso, ele é precioso. E o sangue de Jesus é totalmente aceito como moeda, né, de compra da nossa liberdade, né? A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas por um sangue, né, precioso, incontaminado. Gente, isso é muito lindo, não é? A ceia nos declara a eternidade do sacrifício do Filho de Deus, um sacrifício, olha essa palavra, Gilson, essa aqui eu peguei no dicionário, irrepetível, não é? Não precisa, não é? Esse sacrifício, a gente pode dizer que ele foi totalmente convalidado nas mansões celestiais. Deus olhou e falou, assinou embaixo, o sangue do meu filho, isso é suficiente, não precisa de mais nada, né? Eu tinha um hino bacana da harpa, alguns devem se lembrar isso aqui, Grata Nova, que diz sacrifício e obras mortas, né? Sacrifício sem valor, né? É isso. É que tem uma parte que fala sobre sacrifício, né? Sacrifício sem valor. Aí o homem tenta propiciar seu Criador. Não tem meios de salvar, se inventa. Clama e roga em seu favor, não precisa de mais nada. O sangue de Cristo é suficiente. Então, a eternidade desse sacrifício, ele inclui a nossa justificação. Romanos 5:1, né? Justificados, pois pela fé temos comunhão com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia nos informa que a redenção eterna era desfrutada pela igreja, né? Essa comunhão que temos ou que vivemos, esse dom da vida eterna, veio por nós através de Jesus Cristo. Cristo nos concede isso, né? Então a celebração da ceia, na verdade, ela não será eterna, mas ela de alguma maneira, ela nos traz a ideia de que viveremos eternamente, que estaremos com o Senhor eternamente, né? O sacrifício de Jesus e a salvação oferecida por ele na cruz são perfeitos para nos garantir a eternidade. A pergunta é, quem pode e deve tomar a ceia? As pessoas que podem tomar a ceia são aquelas que confessaram seus pecados e foram regenerados em Cristo pela fé. Aí você vê, na verdade, tem alguma ordenança em relação a isso na Bíblia? Não. Né? Mas é um tipo de tradição que a gente recebeu lá que é interessante. Né? Embora não haja uma indicação clara ao batismo como uma condição indispensável para a pessoa participar da ceia, na igreja cristã, desde os tempos mais antigos, se tornou algo comum, né, para nós. Porque a ideia é que você só vai participar da ceia como memorial e como, né, o prenúncio de algo futuro se você tiver a experiência dessa salvação. Né? Então a ceia ela deve ser oferecida, na nossa visão, para aqueles que foram salvos no Senhor Jesus Cristo e foram batizados nas águas e que agora estão em plena comunhão com as suas igrejas. Né? Justamente que na igreja não se pergunta para quem é ser membro daquilo, se não é porque a gente acredita na igreja como a igreja universal, a assembleia eleita de todos os santos, né? Independente das distâncias geográficas ou denominacionais. Então você pode ir numa outra igreja também participar da ceia do Senhor, né? Então a gente de vez em quando come hoxa lá na igreja católica lá, né? Bom. Aqui, perto lá da casa. Vamos lá, gente. A ceia do Senhor, aqui, cujos detalhes foram transmitidos por Paulo, é relatada como um fato histórico, referindo-se especificamente à noite em que Jesus foi traído. Paulo estava consciente que dava continuidade ao que Jesus havia iniciado. Algumas instruções e considerações devem ser pensadas ou observadas na ceia. Né? Como era feito no judaísmo em relação à Páscoa, os participantes da ceia devem proclamar por palavras, atos e símbolos a centralidade da morte e da volta de Cristo ao mundo, né? Celebrar a morte do Senhor até que ele
vem. O significado da ceia deve ser conhecido e honrado por todos os santos. A Bíblia diz lá, porque todas as vezes que comerdes e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Outra coisa interessantíssima, aqui, ó. Todos devem participar dela com santidade, reverência e temor. 1 Coríntios 11, 27 diz, portanto, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu me lembro uma mensagem, acho que foi o pastor Josué Gomes, falecido, que disse que tinha um diácono na igreja dele que era muito carrancudo, né? Toda vez que eu oferecia a ceia e sabia que a garotada estava no erro, né? Falou assim, quem come e bebe, morre. O negócio é sério, né? Morre. Então, outra coisa que é importante, o coração e a vida devem ser examinados como preparação. Examine-se, pois, olha que interessante, né? A si mesmo, né? E assim como deste pão e beba desse cálice. E essa celebração, ela deve acontecer de maneira ordeira e solene. Se você observar, né, no primeiro século, na igreja que estava se estabelecendo ali, era comum uma festa chamada ágape, né, pastor? E que eles pegavam uma festa de comunhão, ali, e que os mais pobres, os mais ricos eram chamados para uma ceia. E era incomum, né, as pessoas trazerem lá as suas coisas para poderem participar. Como de vez em quando a gente faz aí, a gente na juventude fazia lá, festa americana, cada um levava um pratinho, né? Mais ou menos isso aí. Como, às vezes, no final de ano, algumas igrejas até fazem isso, né? Igrejas menores fazem isso. Cada um levava uma coisa. Só que o que acontecia é que não era incomum, às vezes, as pessoas fazerem grupinhos, né? Os mais ricos ficaram aqui com os mais ricos, os pobres com, né? Cada um ficava no seu canto, e aí os mais ricos aqui comiam o que eles traziam e acabavam alijando os pobres ali daquele contexto. E aí Paulo, observando isso aqui, dá esse tipo de recomendação, né? Essa festa ágape já não existe mais, e hoje, na ceia, é exatamente dessa maneira. A gente não fica escolhendo, né, grupinho, para quem está junto, vou sentar aqui junto. A gente às vezes senta com a família e tal, né? Mas não tem essa preocupação de você sentar aqui perto do rico, você aqui perto do pobre. Não, a gente, né, a ceia é uma festa de comunhão, né? De alegria, de participação do corpo de Cristo, né? Eu não estou preocupado com quem eu vou sentar perto, né? Por isso que ele diz, o apóstolo Paulo diz, mas se você tiver fome, come em casa, né? Come em casa. Diz, não vos ajunteis para condenação, né? Com as demais coisas diz, ordená-las-ei quando for aí, né? Então, diz também, quando vou comer, esperai uns aos outros, falando disso, né? Imagina, naquela época já devia existir ataque soviético nas comidinhas lá, devia ter, né? Então, espera todo mundo para poder todo mundo comer junto, porque com certeza alguém chegava antes e comia, né? As comidinhas lá. Continuando aqui, ou concluindo, o batismo e a Santa Ceia são ordenanças que o Senhor deixou para serem observadas pela igreja militante. A primeira, né? O batismo, a gente sabe, entendeu que ela não pode ser compreendida como um meio de salvação. Não é. Né? Antes ela deve ser realizada somente pelo indivíduo que já tem a sua crença no Evangelho da salvação. Ok? Então, desse modo, para nós, por exemplo, é inaceitável a gente batizar criança, né? Batizar bebê, né? Sem que as pessoas, essas crianças tenham atingido a idade da razão. Por isso que a gente aqui até considera aí os 12 anos para a pessoa batizar, né? E às vezes até eu falo para algumas, é uma convenção, velho? É uma convenção, mas não tem nada, mas eu acho que 12 anos dá para ser, né? Embora às vezes para algumas meninas eu sempre pergunto, você tem certeza que você vai fazer? Você está indo porque o seu coleguinha vai? A gente tem uma classe hoje aqui na igreja, chamada 12, que é exatamente para preparar esses meninos, né, que estão ali às vésperas de completar 12 anos, para dar a eles informações sobre o que é o batismo, para que eles não façam de maneira irrefletida, né? Não façam sem saber exatamente o que estão fazendo. Tem uma fé, o pastor Jesus usou a expressão, uma fé racional, não é? Beleza, então, a forma correta do batismo, a gente entendeu que à luz da Bíblia, é a imersão total do novo convertido nas águas batismais. E a segunda, a Santa Ceia, né? Ela deve
deve ser distribuído em 2 elementos, né? O pão, que é símbolo do corpo de Cristo, e o cálice, que representa o seu sangue. É interessante, né? Esses elementos eles não podem ser negados a qualquer crente em Cristo, né? Como disse, independente se você estiver na igreja, você faz parte da comunhão. Desse modo também é supersticiosa a crença de que o corpo e o sangue do Senhor estão de alguma forma presentes, né, no momento em que a gente participa da ceia ali, né? Então isso não existe, né? E que se pode também, algumas pessoas querem obter a vida eterna participando desses elementos, né? A gente também, uma outra coisa importante, e aí acho talvez um grande ensinamento dessa lição, o resultado prático da ceia do Senhor. Qual é? Né? Diante da mesa do Senhor, terminam todas as nossas diferenças, né? Deus promove o milagre da nossa unidade na fé. Aí sim, efetivamente a ideia do somos um. Somos um, né? Diante da mesa do Senhor, nós somos renovados na nossa fé, na nossa esperança e no nosso amor. Na experiência da ceia do Senhor, eu creio que já aconteceu com muita gente, às vezes chega cansado, às vezes chega exausto, às vezes chega desanimado, cansado, enfraquecido. Aí quando, à medida que a ceia acontece, né, parece que um sopro renovador, alguma coisa toma conta, né, enche o nosso interior, né, domina a nossa vida, e a gente passa, né, a viver, né, de novo, né? É como se a gente tivesse tomado ali um choque, né? Então, o corpo, é claro, e o sangue do Senhor não estão presentes ali naquele momento, né? Não se pode obter vida eterna participando do corpo, mas a unidade do corpo naquele momento, né, da ceia ali, é algo extremamente importante, é uma experiência fantástica, né? Então, a gente sabe que a ceia do Senhor, de alguma maneira, para nós, ela representa uma espécie de refrigério para nossas vidas, né? Ela representa um momento de fraternidade, onde a nossa comunhão, ela dilata, ela se agiganta, né? Ela cresce, né? A nossa vida, ela sai fortalecida ali, né? A disposição de servir a Cristo, de andar com Ele, de viver para Ele, né? De continuar a viagem, de permanecer, né, o combate, a nossa devoção aumenta à medida que nós participamos da ceia do Senhor, né? Eu poderia dizer o seguinte, né? Graças a Deus pela ceia do Senhor, mas milhões de graças mais, né, pelo Senhor da ceia, né? A ceia do Senhor é muito importante, mas milhões de vezes mais, né, a glória a Ele pela nossa vida e pela eternidade. No dia da ceia, que todos nós recordemos, né, como diz lá o mestre Gesiel Gomes, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, celebrar o evento da cruz juntamente com todos os irmãos, né, juntamente com a igreja, é uma atitude de obediência, né, uma atitude de devoção, mas ao mesmo tempo, né, é uma atitude de esperança, né, de quem vive uma verdadeira vida de fé, né, no Senhor Jesus Cristo. Esperança de que Ele irá voltar e nós viveremos com Ele para sempre. Amém? Amém! Deus abençoe a todos.